E aí, pessoal, se prepararam? Se organizaram? Eu tô aqui prontinha. Mas antes, vamos fazer uns combinados? Celular de jeito nenhum, desliga isso aí, tá? Imprime o material para você acompanhar. Se entrega, fica comigo e, principalmente, sem preconceito. Ah, eu não aprendo química. Ah, isso não é para mim. Gente, isso aí já trava qualquer possibilidade de aprendizado, tá bom? Se entrega, vem comigo, aproveita, curte aí essa aula e vem assim de peito aberto mesmo para aprendizagem, tá bom? Eu te garanto que dá certo. Se você tá aí cheio de não, 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 tchau, esse vídeo não é para você. Bora então? Hoje é o que, professora? Hoje, super intensivão de química orgânica comigo, Tatiane Correia. Ó, pessoal, segue lá, Química Prof. Tati no Instagram, o YouTube, né? Química com a Tati sempre vai estar tendo aulas agora tá pertinho, né? O Enem, eu vou estar podendo aí, eu vou estar tentando colocar o máximo de aula de qualidade, com responsabilidade para te ajudar, tá bom? Então acompanha aí. E claro, gente, deixa seu like. Nossa, tô tão chique. Deixa seu like. Se inscreve aí no canal. Pensa. Ajuda, né, gente? Eu tô te ajudando. Você me ajuda aí também. Vamos lá? Tempo. A gente não pode perder muito. Ó, química orgânica. Essa parte aqui é uma parte histórica, né? Mas é muito importante. A química orgânica, a primeira coisa que a gente vai ter que entender, pessoal, é que a química ela não se divide, né? A química é a química. A gente divide essa química em química fundamental, inorgânica, orgânica, fisicoquímica, para questões assim didáticas mesmo, tá bom? Só que a química orgânica, ela merece um destaque, por quê? Porque ela tem como elemento central ali o carbono, tá bom? Então, a gente já entende que a química orgânica, ela estuda o quê? Os compostos que envolvem, né, que estão ali com o carbono. Mas vamos lá, vamos começar lá de trás. Jöns Jacob Berzelius, ele cria, né, a famosa teoria do vitalismo, ou teoria da força vital. O que essa teoria da força vital traz? Que os compostos orgânicos são reservados aos seres vivos. Animal, vegetal, eu, você, tá? Um cachorro, um pé de cenoura. Então, assim, essa é a teoria da força vital. Bom, tudo bem. Só que Wöhler era um discípulo, tá? De Berzelius. Ele acidentato de amônio, que é uma substância inorgânica, ao calor, e aí é sintetizado a ureia. Ureia, que é uma substância excretada pelos mamíferos, né? Nosso xixi ali tem ureia, é excretado pelo xixi. Então, eu tenho uma substância orgânica sendo aqui, né, sintetizada, e o que iniciou toda essa reação é uma substância inorgânica. Isso aqui, pessoal, é um marco. Por quê? Porque com isso, Wöhler derruba a teoria da força vital de Berzelius. Ou seja, os compostos orgânicos não são compostos reservados apenas aos organismos vivos. A gente pode sim produzir substâncias orgânicas em laboratório, ok? E olha só, além da gente poder produzir substâncias orgânicas em laboratório, outra coisa muito interessante é que não existe diferença entre os compostos naturais e os compostos que são feitos em laboratório, que eu chamo de compostos sintéticos, ok? E
Isso, como eu disse que era um marco, tanto por derrubar a teoria da força vital, né? É um marco porque isso possibilitou que as portas foram abertas aí à síntese de uma gama muito grande de substâncias orgânicas a partir de combinações com substâncias inorgânicas. E isso é muito importante no que se refere à produção medicamentosa, alimentar, a questão aí agrícola. Então, isso é um marco verdadeiramente falando. Show aí? Bom, Tatiane, isso é o suficiente? Isso é uma essência, é uma base. Eu estou te dando aqui química na veia. As questões que trabalhar a parte histórica, aqui tá as possibilidades aí de cobrança, tá bom? Teoria da força vital, síntese da ureia a partir do cianato de amônio. E aí, o que essa síntese fez, tá? Então, vamos recapitular? Vamos recapitular. Wöhler sintetiza acidentalmente a partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica. Esse cianato de amônio sofreu aquecimento, e aí eu tive a síntese de uma substância orgânica, que é a ureia. Bom, derrubada da teoria da força vital, possível a produção de substância orgânica em laboratório, ok? E o que a teoria da força vital falava? Não, a teoria da força vital falava que essas substâncias eram reservadas aos organismos vivos, ok? Não existe diferença, então, entre os compostos naturais e os compostos sintéticos, ok? E ali a possibilidade de síntese de novas substâncias. Fechou aqui? Fechou, né? Eu espero que você já tenha impresso o seu material. Deixa eu te mostrar como é que ficou bacana. Olha só, é uma questão só, mas é uma questão reveladora. Não julga por ser uma questão só, tá? Foi escolhida a dedo para a gente poder fazer uma revisão na medida certa. Impresso? Vamos lá, em mãos. Bora. Questão 1, única. A química orgânica é definida como sendo a química dos compostos que contêm carbono. Com relação a esse elemento, julgue os itens. Então, essa questão é definida, né, como sendo a química dos compostos do carbono, a gente já discutiu naquele primeiro momento histórico. Agora, letra A. Existem 4 elétrons periféricos que são capazes de efetuar ligações covalentes. E aí? Para você, responde, sinceramente, vamos ver o nível que você se encontra. Realmente existem 4 elétrons periféricos que são capazes de efetuar ligações covalentes? Verdade ou falso? Marca aí, marca para a gente ver se você vai acertar. Marcou? Então vamos lá. Para a gente entender essa questão desses elétrons periféricos, a gente vai ter que partir daqui, ó. Elemento carbono, o número atômico dele é 6. Número atômico. Vamos lá? O que é o número atômico do elemento? É o número de prótons que o elemento possui no seu núcleo, ok? Então, o número atômico nada mais é do que o número de prótons que o elemento possui no seu núcleo. Outra informação muito importante é que esse número atômico, ele é a identidade do elemento. É a identidade. Você não tem sua digital? Sua digital só você tem. Te caracteriza, te define. E o que define o elemento químico, diferencia um do outro, é exatamente o número atômico, tá bom? Então, o número atômico é o número de prótons que o elemento tem. E que cada elemento tem o seu próprio número atômico.
Por isso que a gente fala que é a identidade dele, tá? Tá. Mas, Tatiana, a gente está falando de existem 4 elétrons e você vem com um próton? Sim, por quê? Porque quando eu tenho um átomo, o número atômico é exatamente o número de prótons e é exatamente igual ao número de elétrons. Lembra lá, primeiro ano? Z igual a P, que é igual a E. Ah, mas a aula é de química orgânica, sim. Mas a gente vai fazendo esses links aí para já ir revisando tudo que a gente puder. Então, vamos. Número atômico 6 significa que ele tem 6 elétrons. E esses 6 elétrons se distribuem ali nas camadas, né, de acordo com o nível e o subnível. Diagrama de Linus, lembra? Misericórdia, professora! Aquele negócio de 1s2, 2s2, exatamente. Exatamente, aquilo é muito importante, né? Porque ali eu tenho como se arranjam os elétrons ali nas suas camadas. E a gente sabe que isso depende, né, do nível de energia. Então, bora. Esses 6 elétrons, eu nem vou fazer o diagrama aqui. Vou só pegar essa primeira parte aqui, eu mesma vou fazer, você vai acompanhando, ó. 1s2, 2s2 e depois o 2p6. Só que eu não tenho mais 6. Eu tenho apenas, ó, 2 elétrons mais 2 elétrons, 4. Então, sobrou aqui, para esse segundo nível, subnível P, apenas mais 2. Ah, mas não tinha que ser 6. Poderia ter até 6, mas eu não tenho mais no caso do carbono, tá bom? Então, vem cá. Primeiro nível, subnível S, 2 elétrons se localizam ali. Segundo nível, também subnível S, 2 elétrons se localizam ali. Segundo nível, ou segunda camada, né? Eu tenho subnível P, 2 elétrons ali. Então, eu te pergunto, quantos elétrons o átomo de carbono possui na sua última camada? Lá por fora, no seu limite, na periferia, porque foi a linguagem que o exercício usou. Existem 4 elétrons periféricos. Exatamente, tá? Então, o carbono, ele tem 2 mais 2, 4. Ele tem 4 elétrons na sua última camada. 4 elétrons periféricos, tá? Ok? Então, um pedaço aí da questão da afirmativa está correta. E depois fala assim, ó, esses 4 elétrons periféricos são capazes de efetuar ligações covalentes. Ligação covalente, tinha ligação iônica, né, Tatiana? Tinha ligação metálica, eu não lembro direito, pessoal, ligação covalente. É aquela ligação onde eu tenho o compartilhamento de elétrons, ok? O empréstimo de elétrons. É uma ligação que se dá entre átomos que precisam de elétrons para se estabilizar, ok? E esses elétrons, vamos colocar assim, eles se interagem na última camada, na camada de valência, o que a afirmativa está chamando aí de periferia, tá? Camada de valência. A última camada é aonde acontece a ligação, ok? E, pessoal, no que tange a química orgânica, ao carbono, eu tenho a ligação covalente, sendo o tipo de ligação que predomina, ok? Não é que não possa existir composto orgânico que tenha ali uma ligação iônica, mas prevalentemente é a covalente, tá bom? Que é aquela ligação que acontece o compartilhamento de elétrons. Ninguém vai dar elétron para ninguém.
porque está todo mundo com falta de elétrons. Então, eles se compartilham para poder gerar estabilidade para todo mundo, tá bom? Então, essa primeira alternativa, ela é o quê? Verdadeira. Pessoal, eu deixei espacinho. Anota isso, vai fazendo suas anotações para dar uma revisada, tá bom? Isso é importante. Ah, ainda estou em dúvida, tá em dúvida? Volta o vídeo e assiste de novo essa explicação, tá bom? Então, a gente entendeu aqui que o carbono realmente tem 4 elétrons na sua última camada, tá bom? Tá bom. Agora, vamos lá. Vamos para a letra B? Vamos para a letra B. Como eu disse para vocês, essa questão, ela é reveladora. Então, vamos. Letra B. O carbono pode ligar-se a outro ou outros carbonos para formar cadeias. E aí? Verdade ou mentira? Qualquer pessoa que tenha visto o mínimo possível, né, de aula de química lá no terceiro ano ou em outros anos, né, sabe que essa afirmação ela é verdadeira sim, tá? O carbono ele pode se ligar a 1, a 2, a vários outros carbonos, bem como ele pode se ligar a outros elementos. Bora ver isso acontecer? Bora ver. Olha aqui. Como eu te disse, o carbono ele tem 4 elétrons na sua camada de valência. Ok. A estabilidade do carbono vai chegar para ele quando ele tiver 8 elétrons na sua última camada. Ah, Tatiane, lembrei. Essa é a famosa teoria do octeto. Isso! Teoria do octeto. Fala que a estabilidade dos elementos são alcançados quando eles alcançam 8 elétrons na sua última camada. É por isso que os elementos se ligam. Por quê? Porque apenas os gases nobres, neônio, argônio, criptônio, aquela última coluna lá da tabela periódica, apenas eles já estão com sua camada de valência estabilizada, ok? Tirando os gases nobres, estáveis, não precisam de ninguém. Todo o restante da tabela vai ter que se ligar ou para dar elétrons, porque tem mais do que precisa, ou para receber elétrons, porque tem menos do que gostaria, ok? Então, o carbono, ele tem 4 elétrons, mas ele quer ter 8. Tatiane, todo mundo vai querer ter 8? Ih, lá vem as exceções. Não, calma, só tem uma. Só tem uma exceção, que é o hidrogênio. O hidrogênio, ele tem um único elétron, ok? E ele se estabiliza com 2. Então, ele tem um e ele se estabiliza com 2 elétrons. Joia? O que já não acontece com o carbono e os demais elementos. A única exceção, hidrogênio 2. A única exceção, repete comigo. Gente, dá uma de doido. Dá uma de doido. Você está assistindo aula de química, filho. Você está assistindo aula de química. Você já não é uma pessoa muito assim, pessoa, né? Então, vai aí, repete comigo. Não tem problema o pessoal olhar para você torto, não. Hidrogênio tem um elétron. E ele se estabiliza com 2. Vamos de novo. Hidrogênio tem 1. Ele se estabiliza com 2. O carbono tem 4. Se estabiliza com 8. O carbono tem 4. Se estabiliza com 8. Tatiane de Deus, tá todo mundo olhando para mim aqui e rindo. Tem problema não. Daqui uns dias você vai rir de alegria quando vê a sua nota e as questões que vão fazer diferença na sua aprovação, tá? Acredita em mim. Vamos. Bom, então só o hidrogênio que é a exceção. Existem outros elementos, Tatiane, ou o carbono ele se liga a qualquer um? Bom,
Vamos lá. O carbono, ele se liga a outro átomo de carbono, ele se liga ao hidrogênio e ele se liga a outros elementos. O carbono, vamos dizer assim, que ele é meio seletivo. Ele tem ali a listinha dos top ali do contato dele, tá bom? Que é, olha aqui, carbono ele gosta de se ligar ao hidrogênio, ao oxigênio, ao nitrogênio. Ah, então o carbono só se liga com esse, não foi isso que eu disse? Eu te disse que o carbono ele é meio seletivo, ele gosta, ele tem os preferidos ali, mas isso não significa que ele não vai fazer ligação com enxofre, com outros elementos. A preferência dele são esses elementos aqui. E tem um nome especial, tá? Esses elementos aqui eu chamo de elementos organógenos. Elementos organógenos, isso, ou seja, são os elementos preferidos do carbono. Tá comigo? Tá acordado? Vamos? Vai lá, pega uma aguinha, um café, não me abandona, porque agora que o negócio tá ficando bom. Vem cá. E o carbono também se liga com outro átomo de carbono. Show? Show! Agora vamos lá? Vamos dar uma de doido de novo? A gente pode, a gente está assistindo aula de química. Se tem uma coisa que a gente pode é dar uma de doido nesse momento. Olha aqui. Carbono tem 4 elétrons. Já é dele. Tá lá na última camada. Ele precisa de mais, vamos colocar aqui, precisa de mais 4 elétrons. Tá acompanhando? Tá. Depois vem quem? Depois eu falei para você do hidrogênio, tá? O hidrogênio. O hidrogênio, ele é uma exceção, né, gente? É a única, não reclama, é só uma. Ele tem um elétron e ele precisa, para se estabilizar e ficar feliz, de mais um elétron. Oxigênio tem 6 elétrons lá na sua última camada. Como é que você sabe, Tatiane? Eu sei porque eu peguei o diagrama de Linus Pauling, olhei o número atômico e fiz a distribuição. E no final eu vi que o oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada. Então, para ele atingir a estabilidade, que é T8, ele precisa de quantos? Mais 2 elétrons. Gente, a gente vai ter que decorar isso aqui. Eu vou fazer com vocês igual eu faço em sala de aula. Quem é meu aluno sabe que a gente brinca disso. Mas é uma brincadeira muito séria, porque te ajuda. Nós estamos, pessoal, falando do início, do pilar. Se você não constrói essa base com entendimento razoável, você não consegue construir em cima. Concorda comigo? Então, vamos lá. Carbono tem 4 elétrons na sua última camada. Como é que eu sei? Peguei a tabela periódica, peguei o número atômico, fiz a distribuição eletrônica e vi que ele tem 4 elétrons na sua última camada. E ele quer ter quantos elétrons nessa última camada? 8. Por isso ele precisa se ligar a alguém para resolver esse problema desses 4 elétrons que estão faltando. Hidrogênio tem 1, precisa de mais 1 porque ele se estabiliza com 2, é uma exceção. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada e precisa de mais 2. 6 mais 2, 8, já não sei. Cristiano, já não sei. Qualquer coisa você pega a calculadora aí, nessa altura do campeonato, 6 mais 2 é 8. E tá faltando o nitrogênio. O nitrogênio, ele tem na sua última camada eletrônica
5 elétrons. E ele precisa ter 8. Ele precisa ter 8. Então, se ele, para se estabilizar, precisa ter 8 e já tem 5, então faltam quanto? Faltam mais 3 elétrons aí. Bora! Lembra que eu falei? Repete. Dá uma de doido aí, não tem problema não. Ó, carbono tem 4 elétrons. Precisa de mais 4. Hidrogênio tem 1 elétron. Precisa de mais 1. Oxigênio tem 6 elétrons na sua última camada lá, né? A camada de valência. Precisa de mais 2. E o nitrogênio tem 5. Ele precisa, então, de mais 3 para atingir a estabilidade, que é quantos elétrons? 8. Muito bem, eu sei que você acertou. 8 elétrons. Vamos lá? Vou fazer uma tabelinha aqui. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Bora. Agora eu quero que você não olhe para o material, não olhe aqui também. Não é para colar, hein? Bora comigo. Quantos elétrons o carbono tem na sua última camada? 4. Acertou. 4. Mas ele precisa de mais 4 para ficar com 8. Então, pessoal, o carbono, ele faz 4 ligações. Ele faz 4 ligações. Por quê? Porque cada ligação traz para ele um elétron. Daqui a pouco eu melhoro isso, tá? Tá. Hidrogênio tem 1, precisa de mais 1. Como eu disse que cada ligação traz para o elemento um elétron apenas, cada ligação simples, eu tenho que o hidrogênio faz apenas uma ligação. Falta só um elétron, então uma ligação. O oxigênio precisa de mais 2 elétrons. Cada ligação que o elemento faz com o outro traz para ele um elétron. Então, nesse caso, o oxigênio precisa fazer 2 ligações. E como você já deve ter imaginado, como o nitrogênio tem 5, ele precisa de 8, ele ainda precisa de 3 elétrons, ele precisa de 3, fazer 3 ligações, ok? Isso aqui, muito importante. Bora. Carbono faz quantas ligações? 4. Hidrogênio faz quantas ligações? 1. Oxigênio faz quantas ligações? 2. Nitrogênio faz quantas ligações? 3. Para se estabilizar e ficar com 8. A alternativa da questão fala que o átomo de carbono, ele pode se ligar a outro átomo de carbono. Sim, ele pode, tá bom? O carbono pode se ligar a outro átomo de carbono. Então, olha aqui. Como o carbono, ele tem que fazer 4 ligações, presta atenção aqui. Os elétrons dele, ok? Ele vai fazer uma ligação aqui com um elemento que for se ligar, que pode ser um outro carbono, um hidrogênio, um oxigênio, um nitrogênio, tá? Aqui também ele vai fazer outra ligação. Aqui também. E aqui também. O elemento que chegar aqui vai trazer o elétron dele que vai se conectar ao carbono. O que você vai ter? Você vai ter o carbono com os 4 elétrons que já é dele, com os 4 elétrons que ele pega emprestado do elemento que se ligar. Então, o carbono empresta esse elétron para o elemento que está chegando e pega emprestado esse elétron do elemento que chegou. Isso é ligação covalente, ok? Isso é ligação covalente. Empréstimo, compartilhamento para que os elementos se estabilizem, tá bom? Então, 4 ligações. Perfeitamente poderia entrar, olha aqui, outro carbono aqui, com os seus 4 elétrons, olha aqui,
E esse carbono teria que fazer também 4. Como ele já faz uma aqui, eu teria mais uma ligação aqui, outra aqui e outra aqui. Então, é verdade. O carbono pode sim se ligar com outro átomo de carbono. Mas vamos lá, vamos aprofundar mais um pouquinho. Não desiste, não desiste. Ó, o carbono ele tem que fazer 4 ligações. Então, ele pode fazer, ó, 4 ligações simples. Fechou? Ele pode fazer 2 ligações simples e uma ligação dupla. Pode? Pode. Tá dando 4 também. Ele tem que fazer 4. Ele pode fazer, olha aqui, 2 ligações duplas. Pode? Pode. 1, 2, 3, 4. E ele pode fazer também uma ligação tripla e uma simples. Pode? Soma. 1, 2, 3, 4 ligações. Aí você fala, putz, e agora? Uai, e agora? E agora que ele vai assumir alguma dessas conformações dependendo do elemento que for se ligar a ele. Quer ver? Aqui, pega esse carbono com 4 ligações simples. Quem que vai se ligar aqui? Provavelmente hidrogênio. Provavelmente hidrogênio. Um hidrogênio aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Por quê? Porque eu estou te mostrando que o carbono está fazendo 4 ligações simples. Então, ele vai pegar emprestado apenas um elétron. Quando você tem dupla, o elemento que chegar aqui vai ter que emprestar para o carbono 2 elétrons. E pegar 2 elétrons emprestados. Então, provavelmente, aqui poderia ser quem? O oxigênio. Tá bom? Então, o que eu estou querendo mostrar? Que se são 4 simples, 2 simples ou uma dupla, ou 2 duplas, uma tripla ou uma simples, quem vai definir é o elemento que se ligar ao carbono na molécula. Gente, olha aqui, chega arrepio. Que delícia que é a química orgânica. E o quanto ela está ligado, né, com a nossa existência. Questão de Enem, química orgânica, a gente vai conseguir, sim, fazer questões de forma digna, ok? Cortante. Bom, Tatiane, você já me disse que o carbono pode fazer 4 ligações simples, yes, 2 simples e uma dupla. Me falou também que faz uma tripla com uma simples. Mas a pergunta que não quer calar. Então, eu posso ter o carbono aqui. Eu posso ter o carbono aqui, por exemplo. Eu posso ter o carbono aqui. Mas eu posso ter isto, já que o carbono tem que fazer 4 ligações. Já que o carbono pode se ligar a outro átomo de carbono. Isso é possível? Não, não é possível. Sabe por quê? Uma das explicações mais lógicas para isso, agora você já pode entender, você sabe que cada ligação dessa é um par eletrônico. É um elétron desse ligado a um elétron desse. Um elétron desse ligado a um elétron desse. Então, cada risquinho desse, cada ligação simples é um par de elétrons. E elétron, essa você tem que acertar, hein? E elétron tem qual tipo de carga? Negativo, claro, parabéns, acertou de novo. Negativo. Então, você tem uma nuvem de cargas negativas. E o que acontece quando eu tenho essa aglomeração de cargas de mesmo... Vem cá, ó. Negativo, 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 negativo. Acontece o quê? Repulsão. Ok? Cargas de mesmo sinal, né? Repulsão. Então, isso aqui a gente não vai ter. E uma das explicações mais lógicas
É a repulsão mesmo entre os pares eletrônicos. Show? Show! Vamos continuar? A letra C, tá com a folhinha? Vamos lá. A letra C. Tem caráter anfótero. E nesse momento você já fala, lascou, anfótero. Começou, né, os palavrões. Não, calma. Tem caráter anfótero. Isto é, tanto pode se ligar a elementos eletronegativos, como o cloro eletronegativo, quanto a elementos eletropositivos, como o hidrogênio. E aí? Você tem que responder primeiro. O carbono é um elemento anfótero? Sim ou não? Tatiana, eu não sei, porque eu não sei o que é anfótero. Então, vamos lá. O carbono, ele sim, tá? Ele tem sim caráter anfótero. Tem caráter anfótero. Ah, Tatiana, mas eu não sei o que é anfótero, por isso que eu não respondi, né? Então, eu vou te explicar. Anfótero. Pessoal, caráter anfótero é aquele caráter que permite que o elemento se ligue. O elemento se ligue. Faça ligação, interaja com ligação, tá? Tanto a se ligue, tanto com outro elemento eletronegativo, ou se ligue a elementos eletropositivo. Elemento eletropositivo. Então, o elemento, né, no caso o carbono, ele possui sim o caráter anfótero, porque ele tanto pode se ligar a um outro elemento que seja eletronegativo, quanto a um elemento que seja eletropositivo. Isso significa ter caráter anfótero. Tanto se ligar a quem? Elemento eletronegativo. É aquele elemento que tem alta capacidade de atrair o elétron do outro elemento. Então, o elemento que é eletronegativo, ele tem um alto desejo por elétrons. Ele puxa para ele com uma força grande, porque ele é eletronegativo, porque ele tem desejo por elétrons. E já o elemento eletropositivo, né? Ele, na verdade, vai ter então uma baixa capacidade de atrair. Por quê? Porque ele apresenta uma alta capacidade para doar, de doação de elétrons. Ah, então, professora, você está pensando comigo, você está raciocinando. Então, o elemento eletropositivo pode ser um metal? Sim, pode ser um metal. Os metais, ele tem riqueza de elétrons. Então, em uma ligação, o metal, ele sempre está dando elétrons. Então, pessoal, sim, né? Sim, a alternativa C também é verdade. O carbono possui caráter anfótero. Bora para a próxima? Bora para a próxima. Letra D. Em hibridação do tipo sp3, nessa hora você sai correndo. Volta aqui. Não é para correr, tá? Em hibridação do tipo sp3, tem ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos. E aí, o que é hibridação? Lembra? Não lembra? Então vem comigo. É para isso que a gente está aqui.
Corta, Wesley. Entenderam, pessoal? Olha só. Em hibridação do tipo sp3, tem ângulo de ligação de 109 graus e 28 minutos. Observem que Tia Tati deixou um espacinho grande aqui, porque eu preciso que você faça essas anotações comigo. Vamos ver? Primeira coisa, hibridação ou hibridização, tanto faz, na literatura você vai achar os dois nomes, tá? O que é isso? Hibridização é um fenômeno onde eu tenho união de orbitais atômicos incompletos. Vixe, Tatiane, orbitais atômicos incompletos. Não estou lembrando direito, tudo bem. Em outro momento, a gente vai aí relembrar, revisar esses detalhes, tá? Mas, como a revisão agora é química orgânica, vamos lá. A hibridização é aquele fenômeno onde eu tenho união de orbitais atômicos que estão incompletos. Beleza? Beleza. Então, vem cá. Eu tenho essa molécula aqui, ó, do CH4. Carbono fazendo 4 ligações. Lembra, ó? Carbono tem 4 elétrons. O hidrogênio tem 1. Carbono fica com 4, que é dele. 5, 6, 7, 8, porque ele pega emprestado do hidrogênio. O hidrogênio tem 1 e pega emprestado 1 do carbono, ficando com 2, 2, 2, 2, ok? Depois a gente vai, quando for a aula de montagem, né, de moléculas, eu vou explicar melhor isso, tá bom? Então vamos. Quando você tem essa conformação de 4 ligações simples, o que te dá uma geometria de um tetraedro, ok? Ó, se eu ligar esse hidrogênio com esse com esse com esse com esse com esse aqui, e o lá de cima com o de baixo, forma-se a geometria molecular tetraédrica, tá? Aí você fala, Tatiane, mas por que você desenhou assim? Porque, na verdade, quando a gente desenha assim, não é bem assim. Por quê? Porque tem a repulsão dos pares eletrônicos, tá bom? Então, na verdade, fica com a geometria tetraédrica. Tá. Para essa geometria, eu tenho a hibridização sp3. Eu vou ficar até aqui, tá? Geometria tetraédrica sp3. Tá bom? Tá. Agora, quando tem essa geometria essa hibridação sp3 gerada pela geometria, né, do tetraedro, isso é porque eu tenho 4 ligações simples. Eu tenho 4 ligações simples, gerando aqui a hibridização sp3, ok? Ok. Quando eu tenho essas 4 ligações simples, eu posso falar que eu tenho 4 ligações sigma. Puxa vida, professora. Sigma, tá bom? Quando você tem, então, essas 4 ligações simples, você tem geometria tetraédrica, e isso faz com que você tenha uma hibridização sp3 e temos 4 ligações simples, o que nos dá 4 ligações sigma. Pronto. Então, toda vez que eu tenho carbono fazendo ligação simples, eu tenho uma hibridização ou hibridação sp3. Tá. Mas e o ângulo dessa ligação? O ângulo é 109 graus e 28 minutos. Logo, a nossa alternativa está correta, ok? Então, quando eu tenho hibridação
que me gera aqui sp3, eu tenho sim qualquer desses, tá? Esse com esse com esse. Se eu for analisar aqui, qualquer desses ângulos vai ter aqui essa medida de 109 graus e 28 minutos. SP3, apenas ligações simples, apenas ligações do tipo sigma. Lindo, não é, gente? É lindo, não desiste, bora! E quando a gente tem o carbono fazendo dupla aqui com outro carbono, hein, professora? Bom, nesse caso, pessoal, olha aqui. Nesse caso, eu tenho ligando, ó, os hidrogênios, esse carbono com esse hidrogênio. A minha geometria é a trigonal plana. Trigonal plana, tá? E, nesse caso, com dupla, eu vou ter a hibridação ou hibridização, a forma com que os orbitais atômicos incompletos vão se interligar de forma sp2. sp2, lembra? S e P são subníveis, tá? Mas isso a gente vai tratar melhor uma outra aula. Lembra que essa é revisão na veia, tá? E claro, vamos lá? Quantas ligações simples esse carbono está fazendo? Eu poderia estar analisando esse ou esse, tá? Mas eu estou analisando esse aqui, ó, esse carbono. Quantas ligações simples ele faz? 2. Então, 2 simples. Tá, vamos lá. E aqui, uma dupla, sim. Só que uma ligação dupla, Ok, tá. E em relação a essa questão de sigma, professora, que você falou lá em cima, então bora lá? Ligação simples é ligação sigma. Então você tem 1, 2, 3. Eu tenho 3 ligações sigma, 3 ligações simples. Ah, mas essa aqui é dupla. Sim, é dupla. Mas para ela ser dupla, ela teve uma que se ligou com esse par eletrônico e depois formou a outra. Então, antes de formar a dupla, eu tive uma simples com a chegada de outra simples que virou dupla. Então, nesse caso, você vai ter 3 ligações sigma, sigma, simples, sigma, simples, sigma, simples, e essa aqui que constitui a dupla, uma ligação pi. Pi. Ok? Vamos continuar para ver se melhora? Vamos. Olha aqui. Eu tenho aqui agora essa molécula com 2 carbonos e esse carbono que eu estou analisando. Eu poderia analisar esse também, eu poderia analisar esse, tá bom? Um por vez, mas vamos lá. Esse aqui, ele faz tripla com esse e simples com esse, tá? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. A geometria nesse caso é uma geometria linear. A minha molécula fica, ó, retinha, tá? Linear, tá aqui, ó. E esse ângulo, opa, peraí que eu esqueci de falar o valor desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui, 120 graus, tá? SP3, 109 graus, 28 minutos. Esse aqui, qualquer um desses, tá bom? 120 graus. E esse aqui, o meu ângulo formado, 180 graus, né? Tá abertinho aqui, 180 graus. E nesse caso, eu vou ter uma hibridização do tipo SP. Ok? Tripla SP. Simples, SP3. Carbono, olha aqui, na conformação trigonal plana aqui com essa dupla, sp2. Aqui eu tenho carbono na conformação de geometria linear, tripla, sp. Tá bom? Agora vamos. Olha para esse carbono. Quantas ligações simples a gente tem? Olhando aqui, uma, né? Uma ligação simples. E o que? Uma tripla. Uma ligação tripla.
Tá bom. Agora vamos lá para as sigmas e pi. Vamos lá? Quantas ligações sigmas eu tenho nessa molécula? Sigma simples. 1, 2. Essa e essa do meio, ok? Deixa eu tentar diferenciar ela aqui, ó. Essa e essa. Então, eu tenho 2 ligações sigma. E vou ter, ó, 2, essa e essa, que constitui a tripla, 2 ligações pi. Então, quando eu tenho uma ligação tripla, eu tenho a simples, que eu chamo de sigma, e tenho 2 pi, ok? Sigma, simples, sigma. Era simples. Aí, quando chegou as outras duas, que conformou a ligação tripla, eu passei a ter 2 pis. Então, aqui são 2 sigmas e 2 pi. Ah, e essa aqui? Não, essa aqui é do outro carbono, esquece. Eu estou analisando só por esse aqui, tá bom? O carbono eu tenho que analisar um de cada vez. Bora esse de baixo, esse carbono agora, tá fazendo 2 duplas. Bom, já vou adiantar para você, ó. O carbono fazendo as 2 duplas também me dá geometria linear. Também me dá aqui 180 graus. Então, linear, linear, 180, 180, se aqui é SP, aqui também só pode ser SP. Tá bom? Tá bom, professora. E vamos lá, ligação simples, quantas? Eu tenho alguma ligação simples aqui? Ó, é esse carbono que eu estou analisando e suas ligações. Eu vou ter ligação simples aqui? Não, não tem ligação simples. Mas eu tenho o quê? 2 ligações duplas. Eu tenho 2 duplas. Essa dupla e essa dupla. Vamos para sigma e pi? Vamos. Quantas ligações sigmas? Ó, sigma, vou colocar gordinha aqui, ó. 1, 2. Eu vou ter 2 ligações sigma. Quando constitui as duas, aqui que vai constituir a dupla, eu passo a ter mais essa, que no caso é pi. 2 ligações pi. E aí? Coisa de louco, professora. Claro que não. Claro que não. De repente você já viu isso há muito tempo. De repente você nem viu isso. E essa é a primeira vez. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar o vídeo. Volta o vídeo. Assiste de novo. Ok? Como que tá aí? Subiu fumacinha? Ótimo. É no movimento que a gente vai conseguindo, tá? Bom, vamos fazer um combinado? Queria ver, professora, como é que cai questão sobre isso. Você vai ver, você vai ver. Eu quero muito like nessa aula. E ao final das 3 aulas de revisão, eu vou disponibilizar, sim, algumas questões. Vamos fazer um simuladinho para ver como é que isso cai, né, de verdade, porque é uma questão, mas é uma questão que eu estou explicando teoria. Como é que cairia uma questão dessa na prova, né, no Enem? Então, depois das 3 aulas, eu vou disponibilizar uma lista de exercícios e a gente vai corrigir juntos, mas eu preciso, eu preciso de incentivo, eu preciso de muito like nesse vídeo, tá bom? E se você ainda tá cheio de dúvida, ok, normal, você só não pode desistir, lembra? Volta o vídeo. E quando a gente assistir, né, fazer os exercícios da aula 4, se tiver muito like, tá? Você vai ver o quanto é tranquilo, como que cai de forma tranquila isso. Show de bola? Próxima alternativa, então.
Letra E. Bora ver se é verdade, se é mentira. Até agora foi tudo verdade. Vamos, letra E. O número de oxidação varia de mais 4 a menos 4. Número de oxidação de quem? Esse exercício todo está falando do elemento carbono, né? E é verdade? Você concorda? Que para o carbono eu tenho um número de oxidação, famoso NOx, que vai de mais 4 a menos 4? Verdade? É verdade, sim. E para te explicar isso melhor, eu escolhi 3 moléculas, tá? Para a gente poder, para eu te provar que o carbono tem vários NOx. Tatiane, tá, mas ele tem vários NOx. Como é que funciona? Funciona de acordo com o elemento que se liga ao carbono. Bora ver. CH4. Então, eu vou ter aqui essa molécula aqui, ó. Olha aqui, pronto. Tá aqui. Tá? Tá aí. O número de oxidação do hidrogênio nessa molécula é mais 1. Mais 1, mais 1, mais 1. Algumas pessoas podem ter dúvida, né? O que seria esse número de oxidação? Como é que calcula? Isso vai vir numa próxima aula, tá? Em outro momento. Agora, o que eu quero te provar é que o número de oxidação do carbono, ele varia, sim, de mais 4 a menos 4. Olha aqui. Hidrogênio mais 1, hidrogênio mais 1, hidrogênio mais 1, hidrogênio mais 1. Esse é o NOx. A gente encontra esse número de oxidação na tabela, ok? Então, olha aqui. A molécula, para ela ser estável, a carga positiva acompanhado do número, né, um número positivo, tem que ser exatamente igual à parte positiva da molécula. Vamos lá? A parte positiva da molécula, soma tudo, vai dar mais 4, concorda? Mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, somando tudo mais 4. Então, pessoal, nessa molécula aqui, o carbono vai assumir o número de oxidação de menos 4. Mais 4, menos 4, 0, molécula estável, ok? Agora, olha aqui. Nessa molécula, eu tenho carbono ligado a um cloro, a outro e a outro. O número de oxidação do cloro é menos 1, ok? Então, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Como é que você sabe que é menos 1? Porque eu fui na tabela e olhei. Menos 1. Esse número de oxidação é exatamente o que, Tatiane? Esse número de oxidação, pessoal, que está lá elencado na tabela periódica para cada elemento, é o número de elétrons que esse elemento precisa doar ou precisa receber para se estabilizar, tá bom? Mas lembra, depois a gente vai, em outro momento, destrinchar isso melhor para você. Vamos! Menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, concorda que vai dar menos 4? Sim? Sim. A molécula, lembra? A parte negativa tem que dar exatamente o mesmo valor para que não exista briga de cargas, para que a molécula seja estável. Então, a gente conclui que o carbono, nessa situação, assume o NOx de mais 4. Ok? Esse aqui é o famoso tetracloreto de carbono. Esse aqui, o metano. Fechou aqui? E um último exemplo, C2H6. Olha aqui. Vamos lá, C2H6. Vamos ver o NOx. Como é que vai ser aqui? Vamos lá. Hidrogênio mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1 e mais 1. Beleza.
A parte positiva dessa molécula dá quanto? Vai, sozinho, você consegue. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu mais 6. A parte negativa, então, dessa molécula vai ter que dar quanto? Menos 6. Concorda comigo? Sim, eu concordo. Menos 6. 2 carbonos para dividir esse menos 6. Esse carbono vai assumir o menos 3 e esse carbono assume o NOx menos 3. Pessoal, menos 3, menos 3, menos 6. Então, olha, te dei 3 exemplos onde o carbono está variando o seu número de oxidação. De menos 4, mais 4, menos 3, olha só. E ele ainda tem mais, tá? Então, sim, tá? O carbono, ele pode ter o seu NOx variando de mais 4 a menos 4. E mais uma vez, o NOx que ele vai assumir vai depender do elemento que está ligado a ele. Fechou? Letra F. Vamos, gente, não desiste. Tá comigo? Tá comigo? Ó, coisa boa custa caro, hein? Coisa boa custa caro. O aprendizado exige esforço. Vamos. Letra F. Quando 2 átomos de carbono estão unidos por ligação dupla, a hibridação é sp2? Aí, ó, pra gente revisar. Vamos lá? Como eu tenho um carbono que faz ligação dupla, deixa eu pegar o mesmo daquela explicação que eu havia dado. Então, vamos colocar aqui, ó, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio e hidrogênio. Tá perguntando se esse carbono, quando ele faz dupla, a hibridação que ele assume é a sp2. Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, é sp2, sim, ok? Ó, sp2, tá? Esse carbono. Tatiane, esse carbono, se você for olhar, ele também é sp2, né? Porque ele também está fazendo dupla com o de lá, tá bom? Vamos aprofundar mais um pouquinho? Vamos. Que tipo de geometria que a gente vai ter aqui? Vamos brincar? Ó, vamos brincar um pouquinho. Que tipo? Trigonal? Plana. Eu até ouvi você falando daqui. Trigonal plana. Show! Agora, vamos contar pi? Pi, sigma? Vamos? Vamos! Ó, quantas para esse carbono? Quantas ligações simples? Não erra, simples. Ele faz 2 ligações simples. E ele faz também uma ligação dupla, ok? Uma ligação dupla. Agora vamos lá. Vamos brincar de pi e sigma. Quantas sigmas? Cada ligação simples é uma ligação sigma, tá? Então a gente tem uma sigma, 2, 3. Vou repetir. Você vai falar assim, Tatiane, mas aí não é uma dupla? Sim, é uma dupla, mas antes ela era uma ligação simples. Que houve ali uma sobreposição de outra ligação simples, se transformando numa ligação dupla. Então, eu vou ter uma sigma, 2 sigmas, 3 ligações sigmas. E apenas uma, que é essa aqui, gordinha aqui, ó, vou colocar gordinha. E apenas uma ligação pi. Lindo, não é, gente? Pois é, lindo. E o ângulo, vamos revisar o ângulo, então? Qual que é o ângulo aqui entre esses elementos? Já que eu tenho geometria trigonal plana, já que eu tenho hibridação sp3, qual que é o ângulo? 120 graus. 120
graus. Para hibridação sp2, eu tenho uma medida aí de 120 graus. Letra G, pessoal, big revisão. Para melhorar mais, refaz aí, revê o vídeo, faz as anotações e vamos fazer exercício, tá bom? Letra G. Os átomos de carbono ligados entre si por ligações duplas ou triplas são denominados insaturados. Gente, que delícia! Isso aqui eu tenho certeza que todo mundo lembra, tá? Se não lembra, sabe, é porque ficou aí e agora a gente vai jogar isso para cima, tá? Olha, o carbono, quando ele faz dupla ligação, vou pegar o exemplo da molécula anterior, ó. Eu vou classificar esses, tanto esse, né? Porque essa dupla é dele e dele, tanto esse quanto esse, de carbonos insaturados, sim, tá bom? Então, aqui eu tenho esse, ele é insaturado, e esse é insaturado. Calma, vamos lá. E se eu tiver tripla, professora? Bom, se eu tiver tripla, eu vou classificar tanto esse quanto esse, porque essa tripla aqui, tanto é dele quanto é dele. Lembra a ligação covalente, compartilhamento, né? Também de carbono insaturado. E o de cá também de carbono insaturado. Tá, e quando eu tenho, então, o carbono fazendo ligação simples. Esses dois carbonos aí, professora, são insaturados? Não. Quando o carbono só faz ligação simples, eu chamo ele de carbono saturado. O carbono saturado é aquele carbono que só faz ligação simples, seja com quem for, tem que ser só ligação simples. E quando eu tenho dupla ou tripla, eu tenho carbonos insaturados. Lindo! Como é que alguém fala que não gosta de química orgânica, gente? Maravilhoso! Próxima! Olha essa questão, pessoal. Letra H. Em uma cadeia carbônica... Ah, tá! Ó que lindo, gente! Esse aqui é um nanokid. Ele veio no Enem, se não me falha a memória, de 2013, eu acho. E foi uma questão extremamente fácil, né? E muita gente acabou perdendo porque achou que essa introdução que a gente está tendo não era necessária. Perdeu uma questão fácil, né? E a gente sabe que no Enem você não pode perder nada. As fáceis, então, de forma alguma, né? Então, vamos lá, apresentado aqui o nosso nanokid. Bora! Em uma cadeia carbônica, o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono denomina-se carbono terciário. Olha essa matéria, gente. Essa matéria é muito tranquila. E vem, né? Classificação dos átomos de carbono. A gente viu agora há pouco o carbono se classificando como saturado e insaturado. Isso aqui é uma classificação de acordo com o tipo de ligação que ele faz. Agora eu vou classificar o carbono de acordo com o número de outros átomos de carbono que aquele carbono está ligado. Você fala, meu Deus! Gente, nessa altura do campeonato, você já não é só um ser humano comum. Você já está, assim, acima da média, entendeu? Você já sabe hibridação, você já sabe ângulo, você já sabe teoria da força vital. Filho, você não é mais o mesmo. A gente já está, assim, um pouco acima do nível da população aí, ok? Então, bora comigo. Classificação quanto ao número de carbonos
ligados ao átomo de carbono que eu vou classificar. Bom, quanto a esse tipo de classificação, o meu carbono pode se classificar com, presta atenção, você vai ver que é fácil, eu falei muita coisa, mas é tranquilo. Ele pode ser primário, secundário, terciário ou ainda quaternário. Primário, secundário, terciário ou quaternário. A pergunta do nosso exercício fala o seguinte: em uma cadeia carbônica, o carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono denomina-se como carbono terciário? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim, sim. Vem cá. Ó, quando eu tenho o carbono, vou pegar essa molécula de novo, tá? Bem tranquilo para a gente agilizar, para a aula não se estender muito. Olha aqui. Vamos lá. Eu quero classificar esse carbono. Tranquilo. A quantos carbonos? Olha para cá. Vamos? Olha para cá. A quantos carbonos esse carbono está ligado? 1. Concorda? Só aqui, ó. Só esse. Ele está ligado a 3 hidrogênios e a 1 carbono. Então, como ele, das 4 ligações que ele faz, apenas uma é com carbono, eu classifico esse carbono como carbono primário. Por quê? Porque das 4 ligações que ele faz, apenas uma é com outro átomo de carbono. Ah, mas e o hidrogênio? Não me interessa hidrogênio aqui agora. Me interessa é o número de carbonos que estão ligados ao átomo de carbono que eu estou classificando. Lindo, né, gente? Bora! E esse aqui? Mesma coisa, olha aqui. Das 4 ligações que ele faz, apenas uma é com átomo de carbono. Então, ele é primário. Por quê? Porque das 4 ligações que ele faz, apenas uma é com outro átomo de carbono, logo ele é primário. Pronto, você já matou a charada, quer ver? Olha outra molécula. Vamos lá, aqui. Vou colocar a fórmula resumida. Que isso, professor? Em outro momento a gente discute. Esse aqui eu vou colocar bonitinho. Desculpa. Ah, pessoal, peraí, deixa eu espalhar esses hidrogênios aqui. Vamos fazer fórmula resumida ainda não? Porque assim a gente vai observar melhor, tá? Vamos devagar. Olha aqui. Bora classificar? Olha para esse carbono. Passa aí seu dedinho em volta dele. Dessas 4 ligações, quantas é com outro átomo de carbono? Uma. Então, esse carbono é primário. Esse aqui, passa seu dedo em volta. Das 4 ligações, quantas são com carbono? Uma, 2. Então, esse aqui, ele é secundário. Um abraço. Caindo isso lá na prova do Enem. Pode cair de novo, por que não? Esse aqui, das 4 ligações, apenas uma é com outro átomo de carbono. Logo, ele também é primário. Vamos ver um terciário? Olha aqui. Vamos ver um terciário que, inclusive, né, é a nossa questão aí que a gente está analisando. Então, olha aqui. Bora. Todo mundo já sacou que os carbonos das pontas, ó, das 4 ligações, só uma com carbono primário. Olha aqui. Das 4 ligações, só uma é com outro carbono primário também. Das 4 ligações, só uma é com outro carbono primário. Olha, esse carbono, tem um hidrogênio aqui, né? Pronto, ó. Das 4 ligações que ele faz, quantas são com carbono? Uma.
2, 3. Esse carbono é terciário. Olha, tranquilo, tranquilo, tá? Vamos ver um quaternário para a gente fechar nossa revisão. O quaternário seria aquela mesma cadeia ali, ó. Aqui. Pronto, ó. Hidrogênio. Vamos fazer bonitinho. Gostaria muito que vocês estivessem desenhando essas cadeias aí no espaço que eu deixei no material em PDF, tá bom? Ó, aqui, aqui e aqui, tá? Vamos lá rapidinho? Esse, das 4 ligações, uma só com carbono, primário. Esse aqui, das 4 ligações, uma só com carbono, primário também. Esse aqui, das 4 ligações, só uma com carbono, primário também. Esse aqui, das 4 ligações, uma só com carbono, carbono primário. E o do meio, ele é o quê? Uma ligação com carbono, 2, 3, 4. Como ele está ligado a mais 4 carbonos, ele é um carbono quaternário. Agora, pessoal, vem cá. Um detalhe que pode gerar dúvidas. E se a gente tiver isso aqui, ó, carbono, oxigênio, carbono. E a gente precisa classificar esse átomo de carbono. Ah, Tatiane, mas aí não sei. Por quê? Porque esse carbono não está ligado a nenhum outro átomo de carbono. E nem esse. Das 4 ligações que ele faz também, nenhum é carbono. Como é que eu classifico? Ok, não está ligado a nenhum outro. Mas eu preciso classificar, porque pode vir exercício assim. Das 4, qual que seria o mais lógico? Óbvio, né? Seria primário. Então, nesse caso, eu classifico os 2 como primário também. Ok? Lindo! Vem cá. NanoKid no Enem. Essa questão, ela veio perguntando aonde se encontra ou se encontram o carbono quaternário nessa molécula. Vamos fazer? Vamos sim, tá? Só que para saber, a gente tem que achar ele. E para achar ele, a gente tem que classificar todos. É uma questão muito simples, mas é uma questão muito braçal. E muita gente acaba não tendo aquela paciência, aquele cuidado, e acaba perdendo uma questão fácil. Vamos lá? Isso não vai acontecer com a gente. Eu quero achar o carbono quaternário. Onde que tá? Tá na cabeça? Tá na barriguinha? Tá no bracinho? Tá na perninha? Aonde que vai estar esse carbono quaternário? Vamos classificar? Vamos lá. Ó, Tatiana, mas eu não tô vendo carbono nenhum aí. Não tô vendo. Tá sim, tá, pessoal? Olha, cada ângulo desse aqui, ó, é um átomo de carbono. Aqui é carbono. Eu vou colocar C, tá? Ó, aqui é um C. Aqui é outro. Aqui é outro. Ó, olha aqui. Cada lugar desse, ó, tá vendo a ligação tripla? Aqui tem um carbono. Aqui tem outro. Ó, encontro, tá vendo? Formando ângulos. Aqui tem outro. Aqui, ó, na pontinha também tem, ó. Aqui também é carbono. Ó, esses ângulos. Em cada ângulo e cada ponta, a gente tem um átomo de carbono. Ó, se aqui tem uma tripla, porque aqui tem um carbono, aqui tem outro, tá? Ó. Pronto, estou te mostrando que existe carbonos nesses lugares. Ó, aqui na pontinha, né, pezinho. Aqui tem carbono. Aqui tem, aqui e aqui no pezinho. Então, por que não desenham já, Tatiane, com carbono? Pessoal, as provas do Enem, quem já fez,
Sabe que as moléculas orgânicas lá vêm desenhada assim, sem evidenciar o carbono, é o que eu chamo de fórmula de linhas. Eu desenho as moléculas, ocultando o carbono e os hidrogênios daquele carbono. Eu só posso ocultar os carbonos e os hidrogênios desses carbonos, tá? Então, é assim por questão de facilidade também de desenho, para ficar uma molécula bonita, uma molécula limpa para você fazer as análises, tá? Mas tá aqui. Aí você fala assim, e os hidrogênios? Tá aí também? Tá, porque na fórmula de linhas eu oculto quem? Os carbonos e os hidrogênios desses carbonos. Bora achar eles? Vamos lá. Vamos. Esse carbono, ele está fazendo duas ligações visíveis. Eu sei que o carbono tem que fazer 4. Se ele está fazendo duas visíveis e eu posso sumir apenas com os carbonos e com os hidrogênios do carbono, é óbvio que eu tenho aqui 2 hidrogênios invisíveis. Pronto, olha aí. Vamos lá? Eu fiz questão de fazer esse tipo de exercício com vocês. Entendam que a gente está classificando carbono. Mas eu estou te mostrando porque existem muitas questões que vêm pedindo a fórmula molecular. Ok? E aqui eu estou te mostrando também como a gente acha a fórmula molecular do composto. Então, além de a gente classificar os carbonos, eu também estou te ensinando a achar a fórmula molecular. Vamos lá? Vamos continuar. Ó, esse carbono faz 2 ligações visíveis. Significa que eu tenho 2 hidrogênios invisíveis aqui. E esses olhinhos aqui, professor, esses oxigênios? Bom, pessoal, o oxigênio faz 2 ligações, lembra? Então, já está fazendo, ó, 1, 2, 1, 2. Não tem hidrogênio. Se o oxigênio não estivesse fazendo as 2 ligações, estivesse fazendo só uma, na estrutura tinha o hidrogênio escrito. Por quê? Porque eu não posso sumir com o hidrogênio que não seja do carbono. Se o hidrogênio está ligado ao oxigênio, ele tem que estar escrito, tá bom? Então vamos. Olha esse carbono, quantas ligações visíveis ele faz? 1, 2, 3. Então, quer dizer que eu tenho um hidrogênio oculto ali. Vamos lá, vamos continuar? Esse aqui, presta atenção, ele faz 1, 2, 3, 4, porque ele faz dupla, ele se liga 2 vezes com esse carbono. Então, 1, 2, 3, 4. Tem hidrogênio para ele? Não, porque ele já faz as 4. Vamos? Desiste não. Tá cansado? Para um pouquinho. Pausa o vídeo, bebe uma água, bebe um café, faz um xixi, dá uma respirada, só não vai para telefone. Dá uma paradinha, dá uma descansadinha e volta. Vamos lá. Esse aqui. 1, 2, 3. Para 4 falta 1, então eu só posso sumir com o carbono e o hidrogênio dele. Essa aqui, esse, né? 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio para ele, ele já faz as 4 ligações. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Fechou? Não tem hidrogênio. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio para ele. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Também não tem hidrogênio. Esse aqui só faz 1. Para 4 faltam 3. Aqui eu tenho 3 hidrogênios aqui. Esse aqui faz 1. Para 4 faltam 3. Tem mais 3 hidrogênios assim. Esse aqui faz 1. Para 4 faltam 3. Pronto. Pronto. Vamos continuar. Esse. 1, 2, 3,
4, não tem hidrogênio para ele. Esse aqui, 1, 2, 3. Para 4 falta 1, é hidrogênio. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, não tem hidrogênio para ele. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, também não tem hidrogênio para ele. Esse aqui, 1, 2, 3, 4, também não tem hidrogênio. Esse aqui, uma ligação, 2, 3, 4 ligações visíveis, então não tem hidrogênio para ele. Vamos ver esse aqui, ó. 1 para 4 faltam 3. Aqui eu tenho 3 hidrogênios. Esse aqui faz 1 para 4 faltam 3. Esse aqui faz 1 para 4 faltam 3. Aí você fala assim, poxa, eu desistia. Não, a gente não desiste. É isso que separa quem merece a sua vaga na medicina, quem merece a sua vaga, sei lá, na psicologia, quem merece estudar na faculdade, na universidade, que tem vontade. É uma questão fácil, mas é uma questão cansativa. O Enem, além de testar seu conhecimento, que isso é claro, ele também testa a sua capacidade de concentração, ok? A sua capacidade de se manter ali na questão. Bora continuar. Esse eu já falei, né? Tudo para cima. Então, vamos descer. Esse carbono, 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio para ele. Esse aqui, 1, 2, 3, 4. Também não tem hidrogênio para ele. Esse aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio para ele. Vamos ver esse. 1, 2, 3 ligações visíveis. Então, quer dizer que tem um hidrogênio invisível aqui, tá? Continua. Esse. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Esse aqui. 1, 2, 3, 4. Não tem. Esse. 1, 2, 3, 4 ligações visíveis. Também não tem hidrogênio. Por que que não tem? Porque o carbono só faz 4 e visivelmente eu já estou enxergando as 4 ligações. Bora continuar. Esse aqui, 1, 2. Para 4, faltam 2. Esse aqui, ó, 1, 2. Para 4, faltam 2. E o pezinho? Uma ligação. Como ele tem que fazer 4, aqui no pezinho vai ter 3 hidrogênios. Vamos? Estamos terminando. Aqui, 1, 2, 3. Para 4, falta 1. Esse aqui, 1, 2, 3. Para 4 ligações, tem um hidrogênio invisível ali. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Não tem. Esse. 1, 2, 3, 4. Não tem hidrogênio. Esse. 1, 2, 3, 4. Não tem. Esse aqui, do joelhinho, ó. 1, 2. Para 4, faltam 2. Tem 2 hidrogênios aqui. Esse aqui, 1, 2. Para 4, faltam 2. E esse aqui, uma só. Como o carbono tem que fazer 4, faltam 3 hidrogênios. Uau! E aí? Bora terminar? Gente, é assim, tá? Não tem outro caminho. A gente tem que insistir, tem que persistir, tem que ter paciência. Para, respira, mas é assim que você faz por merecer. A gente tem que fazer por merecer as coisas, tá bom? Vamos! Quantos carbonos essa molécula possui? Lembra, a gente está achando os carbonos quaternários. Então, como eu estou tentando te mostrar,
a questão fala do carbono quaternário. Aonde está a questão do Enem, né? E aqui eu aproveitei para a gente dar a fórmula molecular desse nanokid, dessa molécula. Por quê? Porque isso cai, e cai com muita recorrência, né? Então vamos. Carbonos. Olha aí, gente. Vamos lá. Esse hidrogênio está muito engraçado. Vamos lá, vamos contar os carbonos. Eu te recomendo sempre quando tem esse tipo de questão, você cortar aonde você foi. Por quê? Para não correr o risco de você esquecer algum carbono ou hidrogênio ou contar ele 2 vezes. Então vamos, ó. Eu vou fazer uma bolinha, tá? Grande assim pra gente saber. 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, vamos lá? 13, 14, 15, 16 carbonos, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Essa é uma molécula que eu tenho 39 carbonos. E os hidrogênios? Bora contar. Hidrogênio. Vamos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Não ficou ninguém para trás. Tá vendo a importância de você marcar, né, aonde você já contou? Porque pensa, uma molécula desse tamanho, se você começa a esquecer onde parou, aí você perde muito tempo, tá bom? Então eu tenho 39 carbonos, 42 hidrogênios e 2 oxigênios. Essa aqui, pessoal, é a fórmula molecular do nanokit, tá bom? A gente vai, em outros momentos, melhorar, né, essa percepção aí. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em enxergar esses carbonos. Eu sei porque eu já tenho mais de 22, um monte de ano aí que eu estou em sala de aula, e eu sei exatamente aonde os alunos têm dificuldade, onde eu tive dificuldade quando eu estudava, né? Então, a gente vai voltar em outros momentos nisso, ok? Vamos lá? Vamos voltar na questão. Agora, quer saber aonde está o carbono quaternário? E para isso a gente vai ter que classificar todos os carbonos. Classificar? Vamos? A gente já deu a fórmula molecular. Vamos classificar. Um por um. Vamos fazer muitos que a gente já não erra isso mais. Ó, esse carbono. A quantos carbonos ele está ligado? Apenas esse, porque os outros dois é hidrogênio invisível e aqui é um oxigênio primário. Esse de cá. Bora. Oxigênio, carbono e o que está invisível é hidrogênio. Então ele também é
primário. Aqui, ó, ele, 2 oxigênios, um carbono, o outro é hidrogênio, né? Então, primário. Esse aqui tá ligado a 1, a 2, a 3. Então, ele é terciário. A gente está procurando qual? Quaternário. Esse aqui, ó, tá ligado a 1, a 2. Ah, e essa dupla, professor? Não. Para classificar carbono, eu olho o número de carbonos que está ligado ao carbono que eu estou classificando. Não interessa se é dupla, se é tripla, mas no final lá da dupla, no final da tripla, é um carbono só, tá? Então, vamos. Esse aqui, um carbono, 2. Então, ele é secundário. Esse aqui, um carbono, 2, 3. Então, ele é terciário. Esse aqui, um carbono, 2 carbonos, tá vendo? É tripla, mas não tem problema. Ele tá ligado a esse carbono e a esse, então ele é secundário. Esse aqui tá ligado a esse e a esse, então ele é secundário. Esse aqui tá ligado a 1, a 2, a 3, a 4. Olha quem a gente achou. O carbono quaternário. O carbono quaternário dessa molécula estava, né, nas mãozinhas. Então, esse é o quaternário e esse aqui também é o carbono quaternário. Olha, pessoal, muito tranquilo uma questão dessa, né? Só para fechar aqui, ó, esse aqui, um carbono só primário, esse aqui ligado a um carbono só primário, as outras ligações são hidrogênio, não me interessa. Esse aqui, um carbono só primário também, né? Vou continuar, tá, pessoal? Vamos terminar, paciência. Esse aqui, um carbono, 2, 3, terciário. Esse aqui, um carbono, 2, então ele é secundário. Esse aqui, um carbono, 2, 3, terciário. Lembra que a dupla não me interessa aqui. Na ponta tem um carbono. Esse aqui, 1, 2, secundário. Esse aqui, 1, 2, secundário. Olha o da mãozinha, né? 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele, quaternário. Esse aqui, um carbono só ligado a ele, primário. As outras ligações são hidrogênio. Esse aqui também primário. E esse aqui, primário. Esse aqui, pessoal, vamos. 1, 2, secundário. Esse aqui, 1, 2, secundário. Esse aqui, ó, que legal. 1, 2, 3, terciário. Esse aqui, 1, 2, secundário. Esse aqui, 1, 2, 3, terciário aqui. E esse, ligado a um, ligado a outro, secundário. Esse aqui, ligado a um, ligado a outro, secundário. Joelhinho, cabano, coragem, 1, 2, secundário. Esse aqui, ó, tá ligado a 1, a 2, secundário. Esse aqui, ligado a apenas 1, então ele é primário. As outras 3 ligações são hidrogênio, e hidrogênio não interfere na classificação dos átomos de carbono. Show? Eu vou parar aqui, porque para cá vai estar, né, mais ou menos repetindo isso. E aí a gente revisou 2 coisas importantíssimas só nessa alternativa. Classificação dos carbonos, primário, secundário, terciário, quaternário, e fórmula molecular. E ainda, pegamos uma estrutura em linhas e conseguimos, né, enxergar os hidrogênios, enxergar os carbonos. Estamos evoluindo. Que orgulho de você! Que orgulho! Você que chegou até aqui,
se esforçando, escrevendo. Olha, a justiça será feita, hein? Estou muito orgulhosa e muito obrigada por não me deixar sozinha. Vamos lá? Acabando. Letra I. Então, até agora, tudo foi verdadeiro, tá bom? Vamos ver se a I continua nessa vibe. As 4 valências do carbono são iguais? E aí, hein, pessoal? Vamos ver. Segundo, Archibald Scott Cooper. E segundo, Friedrich August Kekulé. Esses dois, a gente tem aqui uma teoria com alguns postulados, que a gente chama de postulados de Cooper e Kekulé. E um desses postulados fala exatamente isso. As 4 valências, as 4 ligações ali, as 4 entradas para outro átomo, eu tenho ali elas de forma igual. E o que eles usam para explicar é esse átomo aqui, ó. Se eu pegar e colocar o bromo, ele é um halogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O bromo é um halogênio. Inclusive, pessoal, na química orgânica a gente tem uma função, né, que são os haletos orgânicos, porque o carbono se liga assim aos halogênios. Os halogênios são aqueles elementos lá da 7A, lá da coluna 17, tá bom? Flúor, cloro, iodo, bromo, tá bom? Então, nesse haleto aqui, ó, vamos lá, vamos colocar um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui e um aqui. Cooper e Kekulé postula que se eu colocar esse bromo, pegar esse bromo e colocar aqui, e esse hidrogênio colocar aqui, continua sendo a mesma substância. Se eu, por um acaso, tirar esse hidrogênio e substituir com esse bromo para cá, continua sendo a mesma molécula. Se eu pegar esse hidrogênio, trazer para cá, pegar esse bromo e trazer para essa valência, eu também tenho a mesma substância. Então, através dessa explicação, Cooper e Kekulé postula que as 4 valências do carbono são iguais. Tá comigo? A última, vamos lá. Embora tenha carbono em sua estrutura, o bicarbonato de sódio é um composto inorgânico. Bom, pessoal, isso aqui é uma dúvida que a gente responde muito em sala, principalmente quando aparece o CO2, porque tem carbono, um composto que tem carbono. Assim como o dióxido de carbono, o monóxido de carbono, a questão aqui, né, o bicarbonato de sódio, tem o carbono, alguns cianetos, HCN, tem carbono. Por que não é estudado? Porque eles não são estudados na química orgânica. Bom, pessoal, eu fiz uma vasta pesquisa procurando uma resposta bacana, mas tudo ali está girando em torno de questões históricas, pragmáticas. E esses compostos que têm carbono e que não são estudados na química orgânica, a gente classifica eles como compostos de transição do carbono. Então, esses compostos, embora sejam carbonados, não são estudados na química orgânica, né, por questões aí históricas. E também, a gente não pode deixar de falar por algumas mesmo propriedades, algumas propriedades que joga ele mais lá, vamos dizer assim, para inorgânica do que para orgânica propriamente dita, tá? Mas a resposta em si, bacana, é mesmo por uma questão histórica.
Bom, gente, então assim, terminamos. Eu espero que vocês tenham aprendido. Eu espero que vocês tenham ficado com dúvida, porque quando a gente tem dúvida é sinal que a gente tentou aprender. Comenta aí, deixa no comentário a sua dúvida, alguma coisa que eu falei que você não entendeu direito. Comenta aí e isso vai me servir de fomento para uma próxima aula, tá bom? Eu agradeço a atenção de vocês. Peço desculpas aí, às vezes um pouco de nervosismo, né? Gravar um ambiente novo, né? Eu sou professora há muitos anos, mas é sala de aula, num estúdio, assim, às vezes a gente pode... Mas, enfim, eu acho que o recado foi dado e a gente se encontra na próxima aula. Ah, não esquece, deixa seu like aí, comenta, se inscreve. Agora, a próxima aula é sobre propriedades dos compostos orgânicos. A matéria de química de mais alta incidência nas provas do Enem. Pessoal, bom descanso, até a próxima.